para aqueles que querem ser seguidores dele, tem alguns critérios, mas que ele foi o primeiro a cumprir. Paulo retrata esta imagem, esse quadro muito bem, na carta aos Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 2, no verso 7 e 8, quando ele diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo, e se humilhou a ponto de se tornar um homem. Estando na condição de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando retrata sobre este quadro da vida cristã, simplesmente Jesus está falando, eu fui o primeiro a fazer, porque eu desci da glória. Ele abriu mão de si mesmo. Ele desceu do seu trono, deixou o seu trono para quê? Para virar gente, para ser gente, conviver com gente, para salvar gente. Ele se tornou como um de nós. E o apóstolo João diz na sua primeira carta que ele tabernaculou, ele habitou, ele construiu um tabernáculo no meio dos homens. Ele veio a este mundo para quê? Para salvar os pecadores, para chamar seguidores, para que mostrar para nós que é possível, um exemplo. Jesus fez isso. E neste texto eu quero trazer 3 princípios do Evangelho que estão contidos neste texto. O primeiro deles é entronizar Deus dentro de si. Entronizar Deus dentro de você. Você sabe que dentro de você existe um trono, né? E este trono precisa ser ocupado por Deus, não há outro. E este texto fala sobre negar a si mesmo, e negar a si mesmo exige destronar a si mesmo de uma vez por todas, para que Deus seja entronizado no seu coração. Amém? É isso que exige, ou seja, é promover a sua própria cassação. É um baixo-assinado que tem apenas uma assinatura, a tua. Só um nome dizendo assim, eu casso a mim mesmo. Eu destituo a mim mesmo. Você está fora do trono. Para que quem assente no trono seja o único e verdadeiro Deus, só Ele, somente Ele. Quando tiramos a nós mesmos do trono, Deus é entronizado. Parece tão simples, né? Mas é tão difícil, não é mesmo? Quando nós tiramos a nós mesmos do trono, Deus é entronizado, ou seja, o trono do nosso coração passa a ser ocupado por aquele que vive e reina para todo sempre. Por aquele que tem poder de destituir impérios, destruir reinos e mostrar que somente Ele é o único que reina, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Segundo princípio contido neste texto é disposição para morrer. Tem que estar disposto para morrer. Princípio do Evangelho, disposto para morrer. A vida cristã é uma vida de serviço sacrificial. Jesus morreu para nos salvar, mas o processo de santificação, o processo de se parecer com Cristo, o processo de chegar ao alvo, chegar na glória, exige de nós um serviço sacrificial. Ele fez uma obra redentora, mas o processo de santificação, ele exige de nós um serviço sacrificial. Exige de nós essa disposição para morrer. E este é o paradoxo do Evangelho que eu acho tremendo. Esta é a contradição da cruz, é a contradição do Evangelho. Que se você quiser viver, você precisa morrer. Se você quiser viver eternamente com Cristo, você precisa matar a sua carne, os seus desejos, as suas vontades, os seus interesses, para que você possa reinar eternamente com Ele. E esta é a contradição da cruz. Este é o paradoxo do Evangelho que eu acho maravilhoso, porque Jesus, sendo Deus, se tornou homem. E agora Ele ensina assim que aquele que quiser ser honrado, ser exaltado, precisa se humilhar. E Ele, sendo Deus, se humilha a ponto de lavar aos pés dos discípulos, um serviço que era de um servo, de um escravo.
E está dizendo, quem quer ser maior, seja o menor. Aquele que quer ser o maior, que sirva os seus irmãos. Aquele que acha que quer ter notoriedade, precisa primeiro se dobrar para lavar os pés uns dos outros. E essa é a contradição do Evangelho que nos chama para a vida. E é a disposição para morrer. Deixar os nossos planos, os nossos interesses em último lugar. Para viver os planos de Deus, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, sim ou não? Eu amo o texto de Isaías que fala assim que os nossos pensamentos, eles são inferiores aos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E Ele sabe o melhor para cada um de nós. Ainda que não entendamos, Ele tem sempre o melhor para nós. Quando estamos dispostos a morrer, recebemos vida abundante. Quantos já experimentaram morrer para viver para a vida abundante? Amém? Não é maravilhoso? O dia que você entregou a sua vida para Jesus, falou assim, Jesus, eu estou entregando o controle da minha vida, eu estou entregando toda a minha vida para o Senhor. E Ele nos dá vida abundante. E é maravilhoso. Terceiro princípio, seguir o Mestre. Seguir o Mestre. Ele fala que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus simplesmente está dizendo, quem quiser ser o meu discípulo, precisa cumprir esses princípios, dentre outros. Quando seguimos a Cristo, nos tornamos mais parecidos com Ele, sim ou não? Você já percebeu que quando você começa a conviver com uma pessoa, você começa a falar como uma pessoa? Você começa a ter atitudes daquela pessoa? Quem tem muito tempo de casado começa a perceber, mas tem uns costumes que eu olhava e falava assim, eu não gostava, mas de repente eu também estou fazendo, né? Até algumas brincadeiras, alguma forma de falar, a gente começa a falar. Começa a conviver com alguém diariamente, você vai começar a ter atitudes. Se você começar a seguir a Cristo de pertinho, você vai começar a se parecer mais com Ele. Quando nós seguimos a Cristo, nós nos parecemos mais com Ele. Tem um hino do Inário, Aleluia, 210, que diz assim, seguirei ao meu bom mestre. Você conhece? Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Vamos cantar de novo? Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Sabe o que é maravilhoso seguir ao bom mestre? É que nós podemos até não conhecer o caminho, mas nós sabemos quem nos conduz neste caminho. Podemos até não entender para onde nós estamos indo quando nós seguimos o bom mestre, mas nós temos certeza que ele nos leva para um caminho excelente. Seguir o bom mestre significa ser conduzido para um lugar melhor do que aquele que nós escolheríamos sem a presença dele. Seguir ao bom mestre é ter a convicção de que onde nós vamos chegar é muito melhor do que o lugar onde nós estamos hoje. E por isso que ele nos convida para segui-lo. E vale lembrar que há apenas um caminho, que é Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6, ele diz que Jesus mesmo dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Ele. A verdade, a única verdade é Ele. E Ele é a vida abundante que todos nós precisamos. Amém? Abrir mão, eu sei que não é tão fácil, mas quando nós seguimos a Cristo se torna um pouquinho mais fácil. Não é tão fácil, mas é um pouquinho mais fácil. Às vezes é dolorido, às vezes é desgastante, às vezes a gente sofre,
mas nós olhamos e nós vemos que a vida cristã, este quadro que nós pintamos, não é só um quadro de vitórias, mas também não é só um quadro de sofrimentos. Ainda que é um quadro que se levante tempestades, mas é um quadro onde Jesus está presente para acalmar a tempestade. É um quadro onde pode estar a escassez, mas Ele envia nem que seja um corvo para enviar alimento. É um quadro que pode ser um momento de decepção, de frustração, mas Ele envia consolo. Pode ser um quadro que talvez seja a última farinha na panela, mas há multiplicação no azeite e na farinha. Pode ser um quadro onde não há mais solução para o problema, mas o Deus do impossível chega e mostra a solução. Então não é um quadro só de vitórias, mas também não é um quadro só de derrotas. É um quadro onde há milagres, há manifestação sobrenatural de Deus, porque nós vivemos no sobrenatural. É um quadro onde Deus está presente para nos fazer vencer toda e qualquer situação, amém? Então, eu digo a você, vale a pena abrir mão. Vale a pena chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu abro mão, eu deixo tudo aos teus pés, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero morrer para os meus desejos, morrer para os meus interesses, morrer para as coisas que eu gosto tanto, para que eu possa viver a tua vontade e a tua única vontade. Sabe, irmãos, eu queria te fazer um convite, que talvez você tenha dificuldade de abrir mão de alguma coisa na sua vida. E talvez você tenha algumas dificuldades para abrir mão e para viver a vida autêntica de Cristo na sua vida, por medo. Talvez é um medo, alguém fala assim, mas o que pode acontecer comigo se realmente eu me entregar totalmente a Jesus? É assim ou não é? Tem gente que é crente aqui que no começo teve medo. Talvez eu demorei para aceitar Jesus porque tinha medo de ser crente. Não é assim? O que vai acontecer comigo se eu falar sim para Jesus? Ele vai me exigir um monte de coisas. Quero te dizer que é muito melhor estar na presença de Jesus do que qualquer outro lugar. O salmista diz assim, olha, eu preferia estar na presença do Pai, estar no tabernáculo, estar no centro da adoração, do que estar em 1000 vezes em outros lugares. É muito melhor estar no centro. Às vezes, pode ser que aconteça, alguém tem vergonha. Olha, eu não quero viver uma vida autêntica porque eu tenho vergonha. O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, vou virar motivo de chacota. Quem está dominando o teu coração? Se é a vergonha que está no trono, fala assim, sai a vergonha do meu coração, eu quero que Jesus habite dentro do meu coração. Despoje o medo, despoje a vergonha. Talvez alguém também tenha dificuldades por conta da indisposição. Fala assim, eu não sei, pode ser que Deus vai exigir muito de mim. Eu já tenho as minhas prioridades, já tenho plano para a minha vida, para 5, 10, para 20 anos. E se eu me entregar para Jesus, pode ser que Ele vai me mandar para um campo missionário e eu não quero ir. Pode ser que Ele vai querer que eu seja um evangelista, um pregador e eu não quero ser. Eu vou te dizer uma coisa, o que Deus tem preparado para a sua vida, você pode ser igual um lambari no anzol, mas uma hora Ele vai te fisgar e vai te tirar. Vai te puxar, não fuja, seja por medo, por vergonha, por indisposição, ou seja até mesmo por sentir-se indigno. Fala assim, Deus, mas eu sou tão pecador, eu acho que o Senhor não me aceita na sua presença, Deus é tão santo e eu erro tanto, eu faço tanta coisa errada, Deus jamais aceitaria alguém como eu. O apóstolo Paulo, sendo um dos grandes apóstolos, pregadores do Novo Testamento, ele fala assim, eu sou o primeiro dos pecadores, eu sou o maior de todos eles. Todos nós pecamos, todos nós erramos, e o Senhor, Ele nos aceita na presença dEle, porque Ele tem interesse em nos transformar parecidos com Cristo. Se está difícil longe de Jesus, venha para Jesus. É difícil com Jesus, longe dele é muito pior.
Mais pertinho dele nós vamos caminhando e nos tornando mais parecido com ele, porque ele tem interesse em nos amar, em cuidar de nós, em tirar os carrapichos, em nos transformar, para que sejamos mais e mais parecidos com Cristo. E meu convite a você nessa noite é para você falar com Deus. Para você falar com Deus, qual o motivo que te impede de viver a vida cristã autêntica? Fala assim, olha, eu tenho tanta saudade da presença de Jesus, aquele momento tão gostoso que eu já vivi, mas não consigo mais. Fale com Ele nessa noite. Fala assim, Jesus, eu queria viver novamente aquela experiência que eu tive. Mas tem uma barreira, tem algo impedindo, Senhor. Eu não estou conseguindo abrir mão de algo que eu tomei posse. Algo que eu gosto, que eu estou fazendo, às vezes eu nem gosto, mas eu não consigo abrir mão mais disso, que eu já me acostumei. Fale com Ele, com sinceridade no seu coração. Ele conhece o teu coração, mas Ele quer ouvir a sua voz de filho, de filha, dizendo, paizinho querido, eu estou com dificuldades, paizinho querido, eu estou com barreiras que me impedem. Inúmeros motivos, mas ele fala assim, filho, isso aí é fácil para eu resolver para você, só se aproxime um pouquinho de mim, dê um passo, e você já experimentou isso, que você não precisa chegar em casa e jogar tudo de uma vez, mas se você der um passo, ele começa a te fortalecer, e fala assim, filho, estou com você, vem aqui, o que você quer tirar da sua vida? Qual que é o ambiente da sua casa espiritual que você quer que eu adentre e te ajude a tirar? Tem coisas que você não vai conseguir sozinho, mas eu consigo te ajudar. Ele está com você, filho, filha. Eu queria te convidar também, de repente você a confessar para Deus essas dificuldades, as limitações. Fala assim, Deus, eu me sinto indigno, eu me sinto podre, eu me sinto sujo. Eu chego aqui, Senhor, na igreja, mas parece que todas as pessoas sabem dos meus defeitos, todas as pessoas estão enxergando os meus problemas. E Deus está dizendo, filho, filha, só conte para mim, porque eu estou te vendo. Eu tenho interesse em te limpar, eu tenho interesse em te fazer mais parecido comigo. Fale, confesse, fale com Deus o porquê. Você insiste em estar no controle da sua vida. É medo de faltar alguma coisa na tua casa? É medo de Deus te levar para as profundezas? É medo de você experimentar coisas espirituais e você acha que não vai suportar? Ou é vergonha de repente começar a experimentar coisas de Deus e virar motivo de chacota até no meio da sua família? Fala assim, chegou o crente. Só fala de Deus, só ora, só quer experimentar mais de Deus. É só igreja, só Bíblia. Mas fale para Deus qual que é a situação, por que você ainda insiste em estar no controle da situação, que você não conseguiu tomar uma atitude ainda de abrir mão. Confesse a Deus a dificuldade que você tem para morrer para os seus desejos, para os seus interesses. Vai ser, Deus, eu planejei a minha vida e olha, não pode dar errado. Eu planejei a minha vida para 5, 10 anos e não pode dar errado. Até aqui, Deus, tudo tem dado certo e Deus não pode dar errado. Deus está dizendo, filho, filha, entregue nas minhas mãos os teus interesses, os teus planos, coloque na minha mão. Você tem coragem de entregar até mesmo as tuas promessas? Deus prometeu que daria a Isaac a Abraão quando nasce o filho. Deus pede o filho, me dê o teu Isaac. Estamos dispostos a abrir mão daquilo, até daquilo que Deus nos deu, dons, promessas, ministérios, sonhos, entregar diante de Deus e falar assim, Deus está aqui, eu estou disposto a abrir mão, Deus, para que eu viva realmente o que o Senhor quer. Não sei para onde o Senhor vai me levar, mas eu quero estar na tua sombra. Onde o Senhor for, eu quero estar.
Assim como Eliseu estava colado em Elias. Não, não te deixo, onde for eu vou estar junto. Que estejamos assim. Deus, Ele nos chama para perto. Queria convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos errar e muito ainda na nossa vida até que Cristo volte. Se você se acha um pecador, eis que aqui vos fala um deles. Todos os discípulos que Jesus teve e tem, todos os discípulos tinham falhas, tinham dificuldades. Uns eram briguentos, outro queria cortar a orelha, outro queria entrar na cidade e passar espada em todo mundo. Todos os discípulos tinham falhas. E todos nós temos, mas até que Cristo volte, Ele está nos transformando, porque a obra ainda não está completa na nossa vida. Mas saiba que Deus te chamou para ser testemunha nessa terra, a despeito das suas dificuldades, das suas limitações, dos problemas que você passa. Deus te chamou para ser testemunha dele. Jesus te chamou para testemunhar, e é Ele quem te capacita, porque é Ele que está com você. Amém? Ainda que seja uma vida de renúncia, saiba de uma coisa: a vida com Cristo é uma vida de glória em glória. A vida com Cristo é uma vida abundante. A vida com Cristo não é uma vida só de tempestades, de vendavais, mas é uma vida que nós encontramos provisão. Nós vemos intervenção divina, nós vemos a manifestação sobrenatural, porque Cristo está conosco. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Você que tem passado algum momento de dificuldade na sua vida, quem sabe você não tem conseguido renunciar a alguma situação. É um pecado? É um desejo? É um pensamento? É um sonho? Talvez você está vivendo um tempo assim na sua vida de angústia, de ansiedade, e você está encontrando alguma fuga, algum escape para a sua vida. Alguns se enterram em trabalhos, outros em estudos, outros em lazer, outras coisas, porque estão fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus está te chamando para perto. Você tem coragem? Você está disposto? Você está disposta? Deus está aqui para nos abençoar nesta noite, amém? Se você quiser dar um sinal com a sua mão, intercessor, intercessora, os nossos líderes irão até você para orar com você nessa noite. Você está tendo dificuldade em destronar você do trono do teu coração. Eu gosto de estar no controle, de saber o que vai acontecer amanhã. Eu gosto de saber que as coisas vão acontecer de acordo com tudo que eu planejei. Entregue ao Senhor nessa noite. Amém? Feche os teus olhos. Os pastores, líderes, intercessores podem circular nos corredores e estar orando. Oh Deus, soberano. Deus, eu não tenho dúvidas de que todos que estão aqui estão lutando, Pai amado, para renunciar a algo no seu coração. Para fazer com que o Senhor realmente habite, que o Senhor esteja no poder, no controle, no comando da vida, Senhor, dessas pessoas. Paizinho querido, talvez alguém não consegue abrir mão, Senhor, por medo, Senhor, de se tornar um crente, um cristão. Talvez, ó Deus, alguém não consegue se entregar por vergonha. E eu sei que o Senhor tem algo muito mais profundo, Senhor. E tem alguém, Senhor, que está fugindo de buscar a Tua face mais e mais, porque, Senhor, não quer experimentar por vergonha ou indisposição, porque não sabe aquilo. Amém. Logo, logo a gente se livra totalmente dessas máscaras, amém?
Se coloque em pé, vamos encerrar o nosso culto. Aleluia. Que a sua semana seja uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Uma semana de vitória, uma semana de experiências com o Senhor. Amém? E no próximo domingo nós temos os nossos cultos aqui. Durante a semana temos oração. Tem sido um tempo precioso. Tarde da bênção também tem sido muito precioso estar aqui. E que Deus possa te abençoar durante essa semana. Quero também aqui agradecer os nossos visitantes. Amém? Deus abençoe vocês que vieram aqui pela primeira vez, segunda, terceira e que venham mais vezes. Vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por essa noite tão especial que o Senhor nos preparou. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Ó Pai amado, muito obrigado pelos visitantes, obrigado pela tua igreja, todos que nos acompanharam, ó Pai, através das mídias sociais. Obrigado pelos ministérios, pelos voluntários, que o Senhor continue abençoando a cada um com o teu poder. Dê uma semana abençoada na tua presença, uma semana de vitória, uma semana de firmeza, de renovação, ó Pai amado, das forças diante do Senhor. Pai, muito obrigado, que o Senhor despede a cada um em paz, em segurança, guardados, seguros em Ti, Senhor, até o seu lar, e dê uma noite tranquila, de um sono reparador, é o que eu te peço, te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh,
comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se